Matemática, 10 de novembro de 2020. Material de apoio da SEDUC, volume 6. Hoje trabalharemos representação de frações. Vejam o vídeo para compreender o que é representação de fração. Mas vamos lá. Nós temos aqui alguns exemplos de fração, não é? E me pediram para que eu colocasse a imagem, ou uma figura, não é, no caso, e a fração representando esta figura. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura da fração. Nós temos aqui um número acima do traço que chama-se numerador, e ele indica o número de partes consideradas. E o número abaixo do traço chama-se denominador, e ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, nós temos aqui o 1, que representa a parte que foi pintada, e o 2, que representa o número de partes em que o inteiro foi dividido. E como se lê essa fração? A gente lê assim, 1/2. O numerador, ele é lido como um número natural comum. Quais são os números naturais comuns? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E o denominador, ele é lido como um número ordinal. Quais são os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Sendo que se atentem para um detalhe. Nessa fração e nessa outra aqui, a gente não vai ler assim 1 segundo. Segundo é o número ordinal do 2, não é? A gente lê 1/2. E aqui também, olha, não vai ser 1/3, que terceiro é o número ordinal que a gente lê, não é? O 3/3. Então, será como, professor, aqui 1/3, ok? Então, aqui a gente lê 1/2 e aqui a gente lê 1/3. Agora, os demais seguem o nome do número ordinal, que eu vou ler com vocês daqui a pouco. Então, aqui, como eu já disse, 1/2. Aqui, o 1 simboliza a parte que foi pintada e o 3, em quantas partes o inteiro foi dividido, não é? Então, temos aqui 1/3. Aqui, o 1 representa a parte pintada e o 4, as partes em que o inteiro foi dividido. Ok? Então, a gente lê 1/4. Aqui, representa o 1, representa a parte que foi pintada e o 5 representa em quantas partes o inteiro foi dividido. E nós lemos 1/5. Aqui eu coloquei as outras frações, mas não representei com as figuras, ok? Mas vamos ler 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Ok, pessoal? Aí você pode perguntar, professora, mas sempre o numerador vai ser 1? Não. Pode variar também, ser 2, 3, 4 e assim por diante, qualquer número. Agora que já compreendemos sobre representação de frações, vamos para a nossa atividade. Vamos agora para a matemática. Matemática agora a gente vai ver frações, que a gente já viu o vídeo falando sobre as representações das frações. Então vamos agora para a questão. A fração quinto está representada por qual figura abaixo? 1/5. Gente, é bom lembrar que a parte de baixo, onde ficou o 5, é representado o todo que foi repartido cada um dos quadrinhos aí. Aí esse 1 que ficou em cima é a parte que a gente diz consumida, ou que foi retirada, ou que foi, de alguma forma, já foi usada. Então, 1/5. Todos os quadrinhos aí tem 5 quadrinhos. Todos. Na letra A tem 5 e foi colorido 4. Na letra B também tem 5, foi colorido 1. Na letra C, nós temos 5, foi colorido 3. Na letra D, tem 5, foi colorido 3 também. Mas aí a gente quer saber a fração 1/5 está representada por qual das figuras abaixo? Pela letra A, pela letra B, pela letra C ou pela letra D?
Nós vamos observar aí qual é e marcar a alternativa correta. Na questão 2, já nós não temos a representação feita pela fração. Nós só temos uma situação-problema que a gente precisa compreender através da leitura. Vamos ver. Roberto comprou um novo livro e já começou a lê-lo. O livro possui 10 capítulos e Roberto já está no 4º capítulo. Qual a fração que representa os capítulos lidos por Roberto? Lembrando que o todo, gente, ele fica na parte de baixo. E a outra parte fica em cima, a parte consumida, a parte usada, a parte que já foi retirada fica em cima. O todo é que fica embaixo. A parte de cima nós chamamos de numerador. A parte de baixo, o número de baixo, nós chamamos de denominador. Então, o denominador é o todo. O todo do livro era 10 capítulos. E a parte que o Roberto já leu é o numerador que fica em cima. Quantos capítulos o Roberto já leu? Como é que fica a fração na questão 2? Vamos para a questão 3. Maurício dividiu uma pizza em 6 partes. Gente, vamos observar. A pizza completa, ela foi repartida em 6 partes. Agora, nós vamos observar quantos dessa pizza foi consumida. Sua irmã Marina já comeu um pedaço. Como podemos escrever o pedaço que Marina comeu? Marque a resposta correta. Quantos pedaços foi que a pizza foi repartida? Quantos pedaços foram consumidos? Então, vocês vão ver a alternativa A, que são 5/6, alternativa B, 6/6, alternativa C, 1/5, ou alternativa D, 1/6. Vocês observem o vídeo explicando como é que é feita a representação de cada fração. E vocês respondem essas 3 questões de matemática e me enviam a foto. Beijos! Ficarei aguardando as fotos da atividade.